Fala pessoalzinho, beleza? Aqui é o Akira. Hoje vamos falar sobre uma coisa que eu assisti. Uma coisa que tem muito fade de glitch. Uma coisa que tem próteses robóticas que dão superpoderes. E personagens extremamente carismáticos. David, é você! Tudo beleza? É isso mesmo, eu assisti Cyberpunk, o anime. Eu juro, eu vou tentar evitar spoilers nesse vídeo, mas como vocês já sabem, uma ou outra coisa não tem como eu não mencionar. Se você ainda não assistiu o anime, cara, por favor, vai lá e assiste antes, depois volta aqui e acompanha o vídeo, que eu acho que você vai ter uma experiência muito melhor, ok? Então, esse anime, ele foi baseado no jogo fracassado Cyberpunk 2077, e o anime foi lançado em 13 de setembro de 2022, bem recentemente, e ele foi financiado pela Netflix, e a animação foi feita pelo prestigiado Estúdio Trigger, que é simplesmente muito brabo, mano. Entre as várias animações que os caras já fizeram, eles têm no currículo Kill la Kill, Darling in the Franxx e BNA, que é simplesmente um dos melhores animes que eu já assisti. Ok, então vamos começar por tópicos. Personagens. E aqui eu vou ser bem sincero, não são todos os personagens que eu consigo lembrar de cabeça, mas é importante que vocês saibam os melhores personagens, como o David Ramirez. Cara, o David, ele é o protagonista clássico. Desde o primeiro episódio, ele demonstra ter uma personalidade forte, inteligência e profundidade. O que eu mais gostei da construção do David é que durante a história, ele, não começa como um cara super poderoso logo de cara. Ele passa por um longo processo de treinamento e amadurecimento, depois de um período bem triste de declínio na vida dele. Após ele perder a mãe dele, ele se afunda em dívidas e ele entra para uma gangue de criminosos influenciado pela Lucy. Fazer um trampo qualquer pra você. E a Lucy, além de ser uma hacker, que nesse mundo são conhecidos como trilha-redes, é também um interesse romântico principal da história. Ela é utilizada para demonstrar um lado um pouco mais sombrio, sabe? De atualizações no corpo humano. Algumas cenas dela me lembram muito Ghost in the Shell. Ela tem diálogos bons, tem um design muito bonito e ela tem um passado triste. E esse passado dela reflete a crítica social que Cyberpunk tenta trazer, que envolve as grandes corporações que fazem tudo para conseguir dinheiro. Eles não se importam com quem eles vão ter que destruir, matar, quanto dinheiro sujo eles vão ter que se envolver. As grandes corporações só vão pisar em cima de você para alcançar mais e mais poder e mais dinheiro. Depois disso, a gente tem a Rebecca. E a Rebecca, ela é pra se sentir a Arlequina desse mundo, sabe? Ela é meio doidinha, ela tem várias cenas engraçadas e marcantes. E essa personagem, ela teve um engajamento tão bom que tem vários momentos que ela simplesmente rouba a cena. Tem vários cortezinhos da história. E quem que é a personagem que mais tem cortes, com mais visualizações? Isso mesmo, a Rebecca. Fora isso, tem os outros personagens da gangue, como a Kiwi, uma outra trilha-rede, o Maine, que é o líder da gangue, o Dório, o Pillar, o Falco e o chefão que consegue os serviços pra gangue, que é o Faraday. E o Faraday, ele até representa um pouco de como que é o jogo de Cyberpunk, que você recebe umas ordens, você vai lá, faz umas missões. Esses são os mercenários. Depois disso, acontece algumas outras coisas na história e o David acaba virando o líder, por causa que o Maine acaba sucumbindo a cyberpsicose, que é mais ou menos assim, o cérebro humano, ele tem um limite de até quantos implantes cibernéticos ele consegue aguentar. E a história, ela gira toda em torno da cyberpsicose. A cyberpsicose, ela simplesmente é quase como se fosse o tema central dessa história. E ela é muito, mas muito interessante. Tá, e quais são os efeitos da cyberpsicose? A cyberpsicose, ela começa a mexer com a sua memória. Então ela começa meio que enganar a sua mente com as memórias. Ela te deixa muito agressivo, te deixa fora de si. Basicamente você chega numa espécie de loucura. Isso porque o seu cérebro não sabe administrar tantos implantes e tantas partes mecânicas ao mesmo tempo. Isso faz com que ele comece a realmente bugar. E a tendência que as pessoas têm quando pegam a cyberpsicose é ficarem muito agressivas. Elas não sabem, elas ficam com uma espécie de Alzheimer, então elas se esquecem do próprio nome, se esquecem de onde elas estão, do que elas estão fazendo. E é muito triste, tá ligado?
E os efeitos da cyberpsicose só podem ser regredidos através de imunossupressores. Só que os imunossupressores, depois de um certo tempo, você tem que tomar doses cada vez mais altas, mas isso faz com que, tipo, ele perda o efeito e você simplesmente só sucumba à cyberpsicose e acaba matando todo mundo ou acaba entrando em colapso. Sabe? E tem uma participação especial no anime, que é um personagem que eles tiraram do jogo, que é o ciborgue Adam Smash, que é equivalente a uma lenda nesse mundo. E durante a história do anime, ele faz jus a esse posto, já que ele derrota os personagens mais fortes de uma maneira muito fácil, tá ligado? Tipo, teve um personagem que ficou muito overpowered durante o anime, e ele foi derrotado pelo Adam Smash como se não fosse nada, sabe? Então isso só demonstra o quanto esse personagem é poderoso. E eu senti toda a imponência dele aqui. E outro personagem que é como se fosse o antagonista dessa história é a própria Night City. E mano, essa cidade aqui é uma adaptação fantástica. Ela tem um clima até melhor do que nos games. Tem sempre alguma coisa acontecendo de fundo. A cidade parece meio que um organismo vivo. E aqui tem meio que uma construção parecida com o que a DC fez com Gotham. Tem tipo uma atmosfera sombria que corrompe as pessoas. Então ninguém aqui é confiável, tá ligado? Todo mundo pode estar envolvido em algum tipo de esquema ou coisa pior. Por exemplo, qual é o personagem mais gente boa e bacana que a gente conhece durante a história? É a mãe do David. E a mãe do David, mesmo sendo uma pessoa super dedicada, uma mãe fantástica, uma pessoa muito boa, ela, pra poder pagar as contas e poder pagar a escola que o filho dela fazia, ela, como uma médica, né, ela tinha acesso a peças de cybercriminosos e ela vendia essas peças de cybercriminosos para as gangues poder ir se atualizando. Então, meio que mesmo a pessoa mais gente boa, mesmo assim, tava envolvido em algum tipo de esquema. E se não ficou claro, sim, eu amei esse anime. E motivos não faltam. A animação é muito foda, o design dos personagens é insano, tem boas lutas, momentos de tensão, de drama, críticas sociais, enfim, a história dessa bagaça é incrível e consegue te prender até o final. E a história, ela é fechadinha nela mesma, tá ligado? Isso não deixa muita margem pra furos ou continuações, mas os caras tinham uma história pra contar, contaram ela lindamente e foram embora. E isso pra mim já é o mais importante, mas nem tudo é perfeito. A história tem alguns defeitos que me incomodam um pouco. A grande maioria desses problemas tá na direção desse anime, como por exemplo as lutas. Elas são bem frenéticas e tem muitos cortes nas lutas, o que faz a câmera do anime ir pra todos os lados. E isso sempre me deixava muito confuso enquanto assistia. Simplesmente não sabia o que estava acontecendo. Eu não conseguia processar tantas informações do que estava acontecendo ao mesmo tempo, sabe? Então eu acho que isso é um erro de direção muito grave. Um anime que tem tantas lutas e tantos jogos de cores, sabe? Buga sua cabeça de uma forma que não tem como explicar. Eu tinha que ficar pausando às vezes e voltando pra mim ter certeza do que aconteceu, pra mim não ficar meio perdido do que aconteceu na luta, sabe? Tipo, um personagem tava ali, do nada a câmera vai pro outro lado e explode uma coisa. Então, esse é um lance meio chatinho que tem na história. Uma das coisas também que, é bem, sei lá, bem mal organizada, na minha opinião, é a poluição sonora desse anime. As músicas de fundo são sempre muito estouradas e mal colocadas na história. Não que as músicas sejam ruins, mas sim que eles são colocados de uma forma errada na história. Eu acho que nas cenas de drama é onde você mais consegue perceber esse defeito. Os caras simplesmente não conseguem respeitar o silêncio das cenas. E esses momentos são importantes pra você focar nos personagens. Tipo, nas palavras, nas expressões, nos grunhidos, ou um som de tiro que dê mais impacto, ou um olhar que dê mais impacto, sabe? Esses momentos de silêncio simplesmente não dá pra você aproveitar. Então você não consegue sentir o impacto da cena de uma forma tão grande. E você tá ali tentando sentir alguma coisa pelaquela cena, mas simplesmente não dá. Porque tem sempre uma música frenética de fundo tirando sua atenção. Mas tirando essas cagadinhas na direção, mano, isso aqui é maravilhoso. Fazia muito tempo que eu não vi uma história tão boa, sabe? Vale a pena pra caralho assistir isso aqui. E o mais interessante é que todo mundo sabe que o jogo de Cyberpunk foi um fracasso. Mas depois do anime, o jogo deu uma revivida. E eu acho que isso é muito louco, porque nos últimos tempos as pessoas não estão colocando tanta fé em animação. Mas olha aqui, cara, imagina o tanto de gente que vai começar a jogar o jogo por causa do anime. Então, esse é o valor de uma boa história. Se você conta uma boa história, você pode até reviver um jogo que
fracassou, você pode, tipo, abrir a mente das pessoas pra uma história que as pessoas já tinham deixado de lado. Então, os caras fizeram um ótimo trabalho com esse anime. É isso, pessoal. Eu faço um agradecimento especial pro meu amigo Vinícius, que me recomendou essa série. Inscrevam-se no canal se vocês gostaram dessa história. Se vocês quiserem mais reviews, é só deixar aí nos comentários. Para mais vídeos, é só se inscrever e compartilhar. Muito obrigado e